Olá, no Câmara Livre a gente fala sobre trajetórias de vida, essa nossa correria do dia a dia, na nossa missão pública aqui na rádio e na TV Câmara, a gente vai conhecendo personagens, cidadãos, cada um engajado com as suas lutas, as questões que são mais coletivas, mais individuais. Essa é a dinâmica da vida da nossa comunidade. E a partir disso a gente convida as pessoas para conversar conosco, para que a gente possa trocar informações com você a partir do referencial de cada um. É uma forma aqui, Cristiane Aparecida Pereira Cortes, de fazer com que este vínculo comunitário se fortaleça um pouco mais. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Cristiane, eu vou ficar chamando você de Cris, né? Claro, Pela liberdade da relação do dia a dia, das audiências públicas, da causa animal, que a gente vai bater um papo muito sobre isso, mas você nasceu, você é nativa aqui da cidade. Sim, tá bauruense raiz, desde o nascimento. Que memória afetiva você tem da sua infância? Você falou que morou lá no Parque Vista Alegre, no Colégio Madureira, quer dizer, é uma região ali muito próxima de você, né? Frequento muito o Parque Vista Alegre por causa do parquinho e da escola Cartola, que é a minha aqui da cidade de coração. Mas todo mundo tem lá uma passagem, um ambiente, às vezes é um cheiro, um gosto, enfim. Qual é a sua memória afetiva? É ali da minha infância, na Baixada do Silvino, né? Que todo mundo conhece. Eu lembro do Santo Antônio, né? Eu sou da época do supermercado ali da Baixada. A Rede Santo Antônio. A Rede Santo Antônio, que Você era o maior, sim, o maior mercado de Bauru, supermercado, né, que a gente falava. E eu lembro muito de toda a construção ali daquela parte das Nações Unidas, que a gente brincava nas montanhas de terra que tinha por ali. Tenho essa memória, quando as crianças podiam viver soltas, né? Eu sempre vivi muito solta nos parquinhos que tinha por ali próximo à rodoviária. Então, essa memória que eu tenho das brincadeiras na rua. Você acabou até aqui, na nossa graduação, nunca saindo de Bauru, ficou radicada aqui, Sim. morando, família, tudo aqui. Sim, minha família aqui, aí criei raiz de trabalhos, marido e continuei por aqui. Você trabalha desde qual idade? Meu primeiro trabalho, né, emprego, foi com 11 anos, que na época, né, podia trabalhar desde jovem. E eu comecei trabalhando numa loja de calçados, aqui na Batista de Carvalho, numa, né, transversal. E foi minha escola, né, para começar a lidar com o público, para começar a minha vida profissional. Continuou estudando aí no meio do caminho? Sim, sempre estudei, né, vinculava o trabalho aos estudos, aí passei a estudar à noite. A vida, né, de quem batalha aí pelo pão de cada dia. E com a dona Neuza na época, você era muito novinha, imagina, hoje você faz, olha a diferença da refração aí do espelho, né, você em relação a Giovana, olhando ela lá. Aqui nós estamos gravando quando a Giovana tem 13 anos, a filha, tá? Já apresentando aqui. Mas lá a dona Neuza olhando para a Cris. Fala, poxa, mas é novinha, já vai trabalhar e tem outra menina. Então, mas é que eu falo, né? Naquela época era necessário, né? As mães, os pais até tinham essa necessidade de pôr os filhos para trabalhar cedo porque precisavam ajudar na renda de casa ou nos próprias vontades que os pais não tinham condição de manter. Sim. Então era necessário. Quando eu falei de trabalhar, ela vai com Deus, boa sorte. Nessa busca dos aprendizados e da renda, né? Que Sim. faz parte de uma fase importante da vida, saiu de loja de calçado, foi para peças. Isso, aí eu passei por supermercados também, trabalhei como promotora de vendas. E daí depois, né, tudo relacionado ao público mesmo, aí depois eu consegui uma oportunidade numa distribuidora de peças de automóvel, de caminhão. E ali fiquei uns bons anos, uns bons ensinamentos também. Eu gosto muito do meu patrão até hoje, né? Falo que é meu patrão porque foi meu eterno patrão. Mas é uma pessoa muito boa e me ajudou muito, me ensinou muito também. Fala que era durão, mas no sentido positivo, ali, de explicar disciplina, regra mesmo. Sim, ensinar. Eu falo, né, o trabalho e a vida da gente tem que ter ordem, disciplina, né, comprometimento, e foi o que ele me ensinou bastante também. Isso ajuda muito, imagino, no seu lado empresário, de olhar essa estrutura agora, dos serviços que precisam sair, serem organizados, né? Sim, e a gente consegue levar para a vida, né? Eu falo que todos os ensinamentos, todas as críticas a gente tem que pegar como construtivas. Então, todas as broncas, todos os puxão de orelha foi para minha evolução, né? Foi para minha maturidade. E hoje eu levo para minha carreira profissional. A gente fala de trajetórias da vida aqui, Cris, por causa disso, usando o trocadilho no bom sentido, lógico, das peças de automóveis, a vida te deu uma peça que te traz por uma escolha
de parceria de muito tempo. Sim, sim, exatamente. Eu falo, tudo na vida da gente é uma escola, né? Desde que a gente nasce até a gente deixar essa terra. E eu tô contando que lá ela conheceu na loja de peças o marido, que é o Carlos, né? Isso, através de lá, dos amigos, tudo, foi quando começou, do meio todo, foi quando começou o nosso relacionamento. Mas vocês começaram a namorar, né? A coisa enganou, a vida é uma grande experiência, uma escolha, uma oportunidade, sim, uma janela, né? Às vezes é um monte intransponível. E, lógico, as coisas avançaram e vocês, casados, montaram uma empresa juntos, em outra área daí? Isso, no caso a gente começou o relacionamento, ele tinha uma outra profissão, queria deixar essa profissão, que, né, prendia muito a vida social dele também, e eu ajudei, porque eu queria meu namorado perto de mim. Certo. Aí ele começou com transporte e desde então, aí eu saí da empresa, porque logo depois de um tempo, a gente estando junto, ele já tá viajando, tudo mais, eu saí da empresa que eu trabalhava e a gente começou a trabalhar juntos, no nosso mesmo negócio. De venda de carro de peças, vocês passaram a ter uma empresa na área de transporte? De transportes, isso mesmo. Aí entendi. Começou com caminhão. Montado ainda no assim, namoro ou já logo depois de casado? Que a gente namorou pouco, né? Vamos supor assim, nós namoramos 2 anos, aí no terceiro ano a gente já ficou junto, moramos junto, aí casamos. Foi tudo assim muito, eu falo, encaminhado, dinâmico, encaminhado. Aqui, tá aqui, as peças vão se juntando quando tem que dar certo. Que legal. Né? E jovens, né? Jovens, sim, né? Ainda casados jovens, mas eu digo, porque às vezes as pessoas estão lá, você vê, eu tenho 20 anos, tenho 22 anos, não está encaminhado ainda. Se encaixa, se os horizontes estão... Se dá certo, eu falo, tem que ter sintonia, né? Se você estiver na mesma sintonia, as coisas dão certo, sim. Tá. É mais difícil no sentido de questões internas mesmo, de entender a compreensão da vida, as nossas limitações, os desafios naturais do ser humano. Sim. Ser a esposa do Carlos ou ser a sócia do Carlos? Essa é a pior parte, né? Como você dorme com o seu sócio, levanta com o seu sócio, discute, né, os problemas da empresa, os problemas da vida, acaba se juntando tudo. No início foi mais tumultuado, né? Eu falo que a maturidade com o tempo que faz as coisas se encaixarem. No início teve muitos conflitos, eu falo para ele até hoje, né? Todo dezembro eu pedia conta e janeiro eu era readmitida, que daí eu voltava para a empresa. Então agora a gente já consegue separar bem, né, a casa, a filha, né, que precisa de muita atenção, então a gente já consegue separar bem. Os problemas ficam na empresa e a nossa vida pessoal em casa. E o fruto dessa questão aí da Giovana presente nessa história toda aí. Sim, o maior presente da minha vida foi minha filha. É minha filha, né? Ela é a bênção que a gente tem e que estrutura, né? A hora que você tá meio caindo para cá, caindo para lá, não, a gente tem que levantar porque ela precisa da gente. Só para demarcar o tempo, né? Essa coisa cronológica que nos colocam na vida, para a gente olhar para isso, a gente está gravando aqui no começo de 2023, pronto, já está bom de dado para vocês, para dizer o seguinte: o que a mãe, Cris, vai encaminhar em relação à filha Giovana, que tem 13 aqui? Porque lá quando você tinha 11, como a gente comentou, a Neuza, a mãe, fala, não, vai lá para o aprendizado do trabalho, sim. Sim. E agora? Eu priorizo bem o estudo, né? Porque é o que eu falo, são fases e a gente está vivendo agora uma fase diferente, né? Que o mercado de trabalho exige que você tenha uma capacitação maior, né? Para você se encaixar melhor. Então, eu priorizo para ela os estudos, mas ela já tem interesse também na parte empresarial. Então, eu falo, a gente vai ensinando para ela, mostrando para ela e quando ela tiver aí a idade, né, dela, fazer a faculdade e tudo mais, está no ensino médio agora. Tá. Mas... Essa vida de comunidade que a gente fez relação aqui, né, nossa emissora pública aqui, a gente acabou se conhecendo do ativismo da área da causa animal, né, que é uma área que eu também faço muita matéria, está em discussão a política pública agora, enfim, talvez de forma positiva mais efervescente, né, que demorou muito tempo em relação às outras, tipo, o debate está todo dia permanente, aí, com mais tempo. Não era assim há 10 anos, né? Mas quando a causa animal entrou na sua vida pessoal? Então, eu falo que a pessoa ela não vira protetora, né? Ela nasce protetora. Eu falo que isso vem do sangue, vem do coração e vem da alma.
Eu sempre gostei de animal, sempre tive, assim, bichinhos, eu pegava, né, eu falei, pegava os gatinhos remelentos aí pra rua, levava pra casa, queria cuidar. A minha mãe não era tão, né, a fã de animais, mas nunca me proibiu, nunca questionou, chegava lá com o gatinho, ai, Cris, outro, porque eu sempre era no caminho da escola, né, que essas coisas acontecem. Então eu chegava outro, eu falava, ai, mãe, tadinho, né, tal, aí, e outro, um gatinho daqui, tudo começou com os gatinhos da rua. E aí, logo, eu ganhei um cachorrinho, né, pelo esse amor, eu ganhei um cachorrinho, e aí esse amor passou pra mãe, passou pra avó. Foi o primeiro cachorrinho nessa relação aí? Foi meu primeiro cachorrinho, o Shake. Isso que eu ia perguntar o nome dele. Ah, lógico, o Shake. Homenagem ao Shake aqui já. Ele é meio, eu falo que ele é, assim, o início de tudo. Ele era meio mestiço border collie, sabe, assim, já cumpriu a missão dele aqui. Cumpriu maravilhosamente bem. Ele deixou aí... ele era de médio porte, então? Sim, border collie é grande. Ele era grandão, era um grande, rabo peludo. Ele era maravilhoso, maravilhoso. Eita. Só que é que eu falo, né, a gente era né, assim, bem humilde na época, então não tinha-se tanto acesso a fotos, as coisas. Então eu não tenho lembranças, né, de fotos, nada dele. Mas na memória eu fecho os olhos e eu vejo ele perfeitamente. Eu não tenho do meu primeiro cachorro. Juro. Um rabinho pastor alemão. Ah, mas no coração e na memória não esquece. Né? De fato. Agora, a gente vai falar de um monte de coisa de causa animal, mas tem um que me vem à cabeça logo e eu vou confiar na intuição aqui. As pessoas têm uma dificuldade enorme depois porque os animais têm vida útil na natureza muito menor do que a gente. Sim. E aí esse desapego emocional, essa ruptura? Foi bem difícil, porque daí ele era o único, né? Eu falo do Shake na situação agora. Ele era o único, era o começo de tudo, foi nossa paixão. E ele viveu, ele teve tudo, né? Na época a gente não tinha tanto conhecimento, a veterinários, a medicação, então ele teve várias doenças, inclusive na época a gente não tinha conhecimento a vacinas. Então ele teve parvovirose, ele teve sinomose, ele quase morreu por várias vezes, assim. Eu falo, aquele cachorro ele teve de tudo para nos ensinar. E a gente cuidou dele nas nossas limitações, a gente conseguiu cuidar dele e ele viveu 16 anos. Ufa! 16 anos. Mas depois, é difícil, né? Depois que eu já tinha, assim, tava namorando, já tinha uma vida mais ativa, mas ele ainda tava lá, velhinho e tudo mais, ele tava lá com a gente. E a causa animal acabou coincidindo e continuando, então, com a vida aí da empresa, do casamento, junto com vocês? Vocês seguiram com isso? Sempre tiveram animal? Sim, sim. Aí a gente fala, né, que a gente contamina as pessoas. Porque depois que eu contaminei minha mãe, aí eu fui contaminar meu esposo, que na época era namorado, né? Ele sempre ia em casa, tinha os bichinhos lá. Mas o Carlos não estava no mesmo estágio. Não, ele não tinha esse olhar. Eu falo, as pessoas, quando elas convivem com pessoas que gostam de animais, ela cria um olhar. Porque às vezes a pessoa fala pra mim assim, eu não vi o que você viu. Porque a gente tá com os olhos abertos para aquilo, então a gente acaba enxergando. E aí, agora, ele tem esse olhar, ele consegue enxergar um animal que está precisando de ajuda, ele consegue enxergar um animal que está com fome, então ele já abriu os olhos. E na época, não, aí a gente eu tinha 2 cachorrinhos quando a gente se conheceu, aí foi devagarzinho, aí resgata um aqui, um ali. Quantos cães você tem hoje? No momento, em casa, eu tô com 7 animais. Você já chegou a ter mais ou menos aí, ou é mais ou menos a tua média de capacidade para cuidar direitinho? Em casa, para mim, agora é o limite, né? Eu comecei com pouco, eram 2, depois virou 4, tenho um quintal. Tenho, inclusive mudei há pouco tempo. A primeira coisa que eu via nas casas era o quintal para esses animais, né, todos estarem bem acomodados. Porque isso é uma questão interessante, você sabe que eu faço matéria bastante disso, né? De novo, até por causa da missão pública, Cris, eu me preocupo muito com as pessoas que são muito voluntariosas, ótimo, quero ajudar, mas não tem essa consciência de posse responsável na sua amplitude. Sim, é o que eu falo, porque se né? ficar enchendo lá de animal, você vai cometer um outro pecado, a palavra é dura aqui, que é judiar, porque você não tem condição de tratar. Exatamente. De cuidar. Eu falo que para eu poder cuidar dos animais, eu tenho que estar bem, eu tenho que cuidar de mim, né? E os animais que estão sobre a minha responsabilidade, eles têm que ter o que eles precisam. Então a gente sabe que é caro, a ração é caro, vacinas são caras, que tem que dar todo ano. Então o custo deles sendo da minha responsabilidade, porque daí eu uso do meu financeiro. Sim. Então eu tenho que ter essa consciência. Agora, da causa, né, que eu ajudo, que eu tenho as pessoas que colaboram, tudo mais, aí é um número maior.
Mas para mim a responsabilidade, esse é o meu limite mas você hoje. definiu a tua cota de consciência responsável para a posse, né, madura, estabilizada. E eles serem felizes também, né? Não adianta eu entulhar na minha casa 100, 150 animais e eles não serem felizes. Às vezes eu falo, eu me cobro, eu falo que eu peco com eles, que às vezes eu queria dar mais atenção, eu queria passear mais com eles, sabe? Assim, eles terem uma vida mais livre, né? De levar em parques e tudo mais. Só que por ser 7 já é difícil. Imagina quem tem 100. Sim, então é uma Imagina coisa o horário difícil. que você tem que dedicar aí, além Então, dos cuidados naturais. Eu teria que dedicar mais ou menos, vamos por aí, 3 horas e meia, 4 horas do meu dia só para passear com eles. Porque não dá para passear com todo mundo, porque é uma tropa. Tenha dúvida. Mas, então seria muito assim, infelizmente, a gente sabe como que é, né? A gente trabalha, a gente tem filhos, é difícil. Só curiosidade, são raças diferentes? São tudo vira-latinhas. Tem vira-latinha da rua? Depois de um tempo, quando eu perdi os meus 2, que eram os meus primeiros ali do relacionamento casada, eu ganhei uma Beagle, que estava sofrendo maus tratos. Tá. E foi justamente, não sei se você vai lembrar, da época que estouraram o laboratório da Royal, que fazia uns testes em Beagle. Sim. Então, através dessa Beagle, eu comecei a ver, né, os maus tratos, ver como funcionava, que as pessoas exploravam até para medicina e tudo mais. E aí foi me abrindo os olhos para essa parte de maus tratos. Porque quando eu fui buscar ela, estava sendo maltratada também. Então, não tem problema o animal ser vira-lata, o animal ser de raça, você ter pago caro, porque ela veio com pedigree. E a mulher ainda virou para mim e falou assim, pode levar a casinha e eu mando o veterinário lá fazer as vacinas que precisa. Tipo assim, ela queria se livrar do animal. E é uma cachorra maravilhosa. Melhor que se livrou mesmo. Isso é bem, tá super bem. Eu ia falar pra você porque o Beagle é danadinho. A cachorra ela danadinha. A Mel, ela veio assim, além de muito estressada, né, por tudo que ela estava sofrendo, ela vivia confinada, porque ela era muito arteira, e a mulher morava, nunca mais tive contato, numa mansão maravilhosa no Estoril. A casa da mulher era 5 vezes a minha casa. E eu cheguei lá, a cachorra confinada num jardim de inverno, ela tinha destruído tudo. A casinha dela estava toda ruída. Isso, destrói mesmo. Muito ela estressada. Precisa de atenção, companhia. E gastar energia. energia. Como que você pega um animal... Tudo em alguma coisa. Sim, como que você pega um animal que precisa gastar energia e confina num quadradinho. Então ela estava super estressada. E veio brava, ela me mordeu, ela mordeu meu marido, ela mordeu minha filha. Até hoje, se você contraria ela, ela te morde. Então eu falo, ela é terrível. Eu falo, ela veio pra mim pra eu cuidar. Porque se fosse outra pessoa, eu não teria essa paciência. Que legal. A primeira vez que ela mordeu minha filha tinha 2 aninhos. Então, você imagina, se é outra pessoa, já vai querer dar fim no cachorro. Aí fui, além de eu ensinar a Gi, que tinha que ter os limites, eu ensinei a Mel, que não podia judiar da Gi. Então, foi tudo um aprendizado ali das duas. E hoje ela vive super bem lá com a gente. A política pública de causa animal está ganhando, nesse momento que a gente está trabalhando aqui, a ideia de um departamento. Aí eu não me preocupo muito, nesse sentido que eu vou falar, da estrutura em si, porque, aliás, eu não gosto muito da ideia de organograma, porque para mim é meio fora do tempo a gente ter que falar, preciso do departamento. Como assim? Já tinha lá uma estrutura na área de saúde, se não funcionava por várias razões, tinha a castração, não funciona, a política de controle populacional, vacinação, é a ação do poder público, a responsabilidade do poder público isso, né? Tanto do ponto de vista sanitário, quanto do respeito, do cuidado com o animal. Não parece meio fora de tempo a gente ter que discutir isso do fortalecimento da política? Eu acho totalmente fora de tempo, porque, né, os animais sempre estiveram aí, né? Eu falo que as pessoas que estavam no poder e que estão no poder têm que ter um olhar mais amplo para isso, né? Uma coisa que tem que ser resolvida. Já era para estar vindo resolvendo, para não chegar no patamar que está, porque eu falo que agora chegou no extremo. Né? O extremo de abandono, o extremo de maus tratos, o extremo de animais criando na rua, desenfreado, e o porquê não foi feito, é isso que eu não entendo. Se tinha estrutura, tá tudo bem, diz a atual gestão que estava tudo errado, estava desorganizado, estava em áreas, né, em setores que não poderiam efetivar, mas eram o que tinha para hoje. Né, Tem cidade que resolveu isso de forma muito bem. Na área da saúde, como estava. Da saúde normal. Exatamente. E aqui tinha estrutura, tinha o local, tinha os profissionais, tinha como se conseguir verba para fazer, não tinha interesse. É o que eu falo, não tinha interesse. Agora eu não sei se tem, porque eu ainda é que eu falo, né? Eu acredito vendo, sou meio São Tomé. Eu vou acreditar a hora que estiver acontecendo, porque até agora tem se falado muito, mas não tem se feito muita coisa, não.
Ou melhor, não tem se feito nada. E quando fala de política nas várias frentes, né, na questão sanitária, do controle de zoonose, parvovirose, não sei o quê, lógico, controle populacional, chip, castração, alimentação, recolhimento, vulneráveis, rua, a prefeitura, eu me assustei, eles não têm o cadastro sequer das colônias organizadas. Não tem nada. Eles não têm noção de quantos animais tem nas ruas da cidade. Eles não têm noção. São muitos. E é o que eu falo, não tem porque não quis, porque eles fez há muitos anos, né, foram feitos aí os controles de leishmaniose, que mataram vários animais da cidade. Através desse controle de leishmaniose aí, da parte de zoonose, já poderia ter se feito um levantamento dos animais. Ó, chega na casa da dona Neuza lá, dona Neuza tem 10 animais, vamos testar os 10 animais. Então, dá para se fazer um controle, era só ter interesse. E outra coisa que eu falo, eles falam tanto, a área da saúde não pode fazer castração, a área da saúde não pode cuidar de animais. Pode. A parte de zoonoses é da área da saúde. E você castrar animais, como muitos aí batem na tecla, que não é controle populacional de animais, não tem a ver com a saúde, tem a ver com a saúde. Se você diminui o nascimento, você diminui incidência de doenças, a incidência, então é tudo um conjunto. Então não foi feito porque se cruzou os braços e falou, já que a gente não pode fazer, não vamos fazer, ou vamos fazer o mínimo. E parece óbvio aí, mas e de entender que você está protegendo o ser humano e o animal. Exatamente, né? Exatamente. E é lei. O animal, ele tem os direitos dele, né? Ele tem o direito e o poder público é que tem o dever de cuidar desses animais. O animal na rua procriando, sendo atropelado, causando acidente. Então, é saúde pública e é bem-estar social também. Porque, né, é difícil, que nem para pessoas que gostam de animal, você vê um animal sofrendo. A população de cães, ela, proporcionalmente, já tentaram fazer algumas estatísticas aqui em Bauru, porque é difícil quem está nos assistindo ou ouvindo aqui que não tenha falar, opa, é verdade, olha no seu redor, né? Apenas como uma amostragem, para ver quantos cães estão próximos de você, de familiares, ou estão na vista do teu olho. Sim. É muito grande. É o que eu falo, né? Abrir os olhos para isso, né? O que eu falo, a população tem que abrir os olhos para isso e cobrar. Porque enquanto tem ali uma meia dúzia de ativistas, como você colocou, cobrando, é pequeno, né? O poder público acaba vendo um negócio pequeno. Mas a hora que toda a população cobrar o que tá faltando para essa área dos animais, vão ver que o problema é muito maior do que se pensa. É isso que eu ia comentar também de um outro lado, da questão da organização. A gente está falando do tema premente aqui. Mas tudo bem, tem ações políticas no meio, né? Agora se elege representante, como já se elegeu no tempo para outras causas, tantas, ecologia, enfim, diversidade. Mas o fato é que a gente tem dezenas de pessoas ativistas, ou protetores, ou acolhedores, né? Responsáveis como colônias, e aí não vejo, não sei se essa noção está correta, de que eles estejam organizados aí nessa participação. Então, eu também não vejo organização nisso na parte de cobrança, né? Uma união, é o que eu falo, desde que todo mundo esteja remando para o mesmo lado, as coisas vão funcionar. Enquanto tiver um puxando o remo para um lado, não vai sair do lugar, vai ficar girando em círculo. E é o que, infelizmente, tem acontecido na causa animal todos esses anos. Cada um vê o seu mundo, né? Eu falo, separaram-se por mundos, a causa animal em Bauru, e ali cada um vive no seu mundo. E a pessoa viver ali pedindo doação, pedindo ração, pedindo uma castração, não vai resolver o problema. O negócio é muito maior. Tem que ter uma política pública efetiva e funcional. E agora a gente vai ter que começar num dado que eu vou usar como analogia aqui, nosso problema de enchente. Toda cidade média tem um problema de enchente, né? Eu costumo dizer para as pessoas, olha, agora a gente tem tanta frente acumulada de serviços que quando a gente for discutir isso, vai falar, mas não vai resolver, porque vai custar mais de 1 bilhão, porque só as Nações Unidas tem que fazer tudo de novo, que está errado, porque desce água lá na Baixada do Silvino, né? Você viu ao longo do tempo, você tem visto isso, qualquer cantinho agora enche. Bom, mas pera lá, se a gente chegou até aqui, causa animal, e tem todas essas frentes dispersas, a gente tem que eleger algumas prioridades aí. Tem coisas que o governo não pode abrir mão de fazer. Exatamente. É o que eu sempre falo. A castração, no momento, e o controle populacional, com chipagem, responsabilidade social, porque se você tem o seu animal está na rua, a responsabilidade é sua. Então eu falo que isso é o que o poder público tem que começar. É por onde tem que ir. Castração em massa, microchipagem e relação, né? Controle populacional desses animais. Tem os animais errantes, né? Que estão na rua, que já foram abandonados, mas tem os animais que têm dono e o dono deixa na rua.
Então, e outra coisa também, tem a questão do maus tratos. Porque não adianta você ir na casa daquele cara lá, falar pra ele, ó, você tem que manter seu animal dentro de casa. Beleza, ele vai lá, amarra numa corda e o cachorro vai morrer de fome e sede amarrado ali. Então, tudo isso tem a questão. Então, tudo isso tem que ser avaliado. E foi o que você falou, né? Deixou-se a coisa chegar na situação das enchentes, né? Já está no extremo de bilhões e não tem solução. Sim. Mas tem que começar, não é? Lógico. É o que eu falo. Agora a gente não vai ficar vendo gente morrer afogado porque atingimos esse estágio. Porque não tem como fazer? Tem como fazer. E aí tem como toda a política das coisas que são grandes, que interessam ao ser humano, do nosso dia a dia, né? Das várias demandas. Aí tem aqueles que não têm a menor responsabilidade, o nível, eu me refiro aos maus tratos, o nível de pessoas, esse maior conjunto, não sei se a palavra é dura, mas de dignidade humana, que além de não estar alheio a tudo isso, ainda tem a questão de ter que se preocupar com a delegacia da causa animal, de andar, porque tem gente que vai lá, maltrata, machuca, fere, mata. Exatamente, cão, gato, exatamente. A gente coisa. já recebeu denúncias assim horrorosas de todo tipo de maus tratos, até zoofilia, coisa assim absurda. Então eu falo que principalmente, né, já que está se criando um departamento só para isso, né, para resolver o problema da cidade de Bauru na causa animal, teria que colocar também a parte de legislação, de leis, de punição, ativo também, né? Porque não foi o que eu te falei, o maus tratos é absurdo. Não adianta você obrigar o cara a colocar o cachorro para dentro, a cachorra para dentro, ele está fazendo maldade dentro do quintal. Então, tem que ter a punição. Que eu voltei para agora o período da pandemia, que a gente fala, na pandemia a gente vai ter uma série de aprendizados com o ser humano. O ser humano tem hora que é teimoso, né? Dá trabalho, porque ele passa por tanta dificuldade e não evolui. Não cai a ficha, não evolui, não se desenvolve. Eu estou citando isso, lógico, sem escala aqui de valores, mas para não deixar de tocar, que tem vulnerável. Não tem nenhuma cidade na crise, no Brasil, no mundo, que não tenham relações de vulnerabilidade social. Sim. Agora, você tem a presença daqueles que estão lá já criaram vínculos, né, dos animais na rua. Se você tira o cidadão que está em vulnerabilidade social do lugar e não arruma para o cão, você criou dois problemas. Dois problemas. Nossa, isso foi o que aconteceu muito em Bauru. Não só na época da pandemia, né? Mas também em situações assim que a gente presenciou, né? Que tira as comunidades que querem tirar as favelas, os assentamentos dos lugares, leva-se para predinhos, para casinhas que é feito aí pela prefeitura e larga-se os animais para trás. Teve uma situação agora há pouco tempo que levou para uns predinhos as famílias e a família podia levar no máximo 2 animais. E a família tinha 5, 10. Aí os outros 8 ficou lá. E ficou porque aqui a gente no presenciou. Centro, lembra aqui do lado nosso lado, o bichinho que voltou, porque fecharam o hotel abandonado ali. E ele voltou porque morava com um morador de rua ali dentro. Então, é difícil. E foi o que aconteceu. Mas nesse caso ainda foi pior, porque a Secretaria, né, de Bem-Estar Social foi até lá, fez o levantamento das famílias e não fez o levantamento dos animais. Então. E aí, esses animais ficaram lá soltos, abandonados e foram para onde? Muitos morreram, muitos estão procriando naquele local. E o problema está lá, crescendo cada vez mais. Aí a gente ouve falar nas audiências públicas, que a gente aprende, né, as palavras bonitas, intersetorialidade, políticas públicas transversais. Né? Nossa. Mas vai lá e vê o vulnerável, faz o cadastro, coloca no Bolsa Família, aí no cadastro animal, não avisa se é a SEMA Saúde, não tem um cadastro único, ele não roda. Você vê. Nós não sabemos quantos tem, onde estão, quem são, como estão. Mas infelizmente é aquela parte do olhar, né? Como que você vai cuidar de pessoas e não cuidar dos animais? Por quê? É o que eu não consigo entender o porquê. Qual, assim, a inferioridade que é tão grande que aquele animal tem para o poder público. Porque ele também é uma vida, ele também sofre, ele também fica doente. Sim. Então, eu acho que o olhar tem que ser amplo. Se você vai cuidar de favelas, você vai cuidar dos animais que estão na favela também. Vocês têm uma rede que vocês acabam se conversando, ou as pessoas que têm mais afinidade mesmo, porque tem vários que são colônias, vários são voluntários. Olha, eu tô com 7 aqui, aí pintou outro, aí no meio do nada vai lá, deixa uma ninhada de gatinho, dá 12 gatinhos. Misericórdia. Eu falo, a rede acontece muito. Muita frequência. Vixe. Eu falo, a rede social veio para ajudar muito na causa animal. Desde que nós começamos, é a ferramenta que a gente mais usa, né? A gente tem os grupos, né, da proteção animal, o pessoal que doa animal, o pessoal que animal perdido, tudo em rede social. Tem o WhatsApp também, né, que a gente tem os grupos que
A gente tem os voluntários que fazem as ações, tem o pessoal que colabora ali com dinheirinho, e é assim que a gente vai se virando, através das redes sociais. Inclusive para questões de doações, né? Porque essas pessoas que acabaram sumindo isso, né? Já que o poder público não faz a parte dele, as deficiências que a gente está falando aqui, fica muito caro. Fica caro. É o que eu falo, sabe assim, infelizmente a gente não tem nada de graça em Bauru, né? Nada mesmo, porque teria profissionais no local em Bauru, não sei se eu posso dar nomes aos bois. Pode, fica à vontade. Então, a gente tem o CCZ, né, em Bauru, que tem os profissionais lá que fariam um trabalho maravilhoso se quisessem e não fazem, então vai tudo o quê? Para o nosso bolso. E os veterinários que são particulares, eles têm os custos dele, né? Por mais que eles esperam a gente para pagar, espera a gente fazer uma rifa, tudo, a gente tem que pagar eles. Cris, é a impressão, e lógico que fica inteiramente à vontade, que a ideia do castramóvel, de andar para lá e para cá, a ideia, né? Porque o caminhão aparece lá, aquele baú interessante, que operacionalmente aí a gente acabou desmontando um serviço que saiu da saúde e foi para a SEMA, que a gente está comentando aqui, e no mínimo aquelas castrações, se eram poucas, que estavam em andamento lá, desarticulou, já tinha pouco e aí a gente acabou ficando com maior dificuldade, ou está errado a visão? Essa discussão do castramóvel, eu falo que é a ponta do iceberg, né? Sim. É por ali que a gente começou. Tanto que a gente vê aí que foi feito, né, várias frentes, foi feito várias audiências e tudo mais, que a coisa começou a crescer através desse problema do castramóvel. Por que eu falo um problema? Porque eles criaram um problema em cima dele. Ele veio para ser a solução. Só que se você não quer usar aquela ferramenta, então ele vira um problema. Aí ele estava na saúde, beleza. Todo equipado, com verbas já liberadas ali para começar a trabalhar, mas, não é viável porque ele precisa de uma tomada para engatar ele. Como não tem uma tomada, sabe assim, você tem acesso a um poste, você liga ele num poste. Então eu falo... O cambão, energia elétrica, o agendamento, não sei o que, o motorista, o horário, e começar a criar dificuldade. Exatamente. Eu falo até na vida da gente. Se a gente for ver o problema, a gente não faz nada. Tudo tem um problema. Só que você tem que resolver aquele problema. Então, pararam o castramóvel, não era por causa da área da saúde, porque aquela gestão não tinha nada a ver. O que parou foi por causa da pandemia, tudo bem, teve todas as restrições, só que a saúde não parou. Todas as pessoas foram no médico, né? Precisavam do médico. Então, daria para fazer uma coisa agendada, não fazer 20, vamos fazer 5, daria para ter dado continuidade, beleza? Parou. Quando se voltou as coisas, ele já era o elefante branco, porque daí já ninguém mais queria tomar conta dele. Aí ficou naquele, nós não podemos, daí já veio a atual gestão, a gente não pode porque ele está no lugar errado, ele não pode ficar nesse lugar. E aí ele ficou parado, e ele está parado até agora, se deteriorando. Ali tinha muito equipamento bom, que eu não sei nem a situação que está mais. Por quê? Aí ele foi para a SEMA, ele saiu da saúde, ele nem saiu, né? Ele só, o gestor da saúde falou, não quero ele, deu para a SEMA. E a SEMA acha que ele não deve funcionar. Eu penso o seguinte, tanto que foi a bandeira que nós levantamos na época. Ele precisa funcionar. Por quê? Eles falam que eles têm um programa que vai nas clínicas. Tá. Nem todo mundo consegue levar o animal na clínica. A gente não pode transportar animal em ônibus aqui, né? Perfeito. Então, como que ele vai levar esse animal? Vai pagar um Uber? Nem todo Uber leva. Um Uber, dependendo do local que você está, é 30, 40 reais. No caso dos vulneráveis, a gente acabou de comentar aqui com o mapeamento. Tem que fazer a busca ativa com essa agenda? Com Exatamente. Aí teve esse problema. Foi levantado também através do Comupta, do Conselho. Foi conseguido, na época do Gazeta, ainda um veículo para fazer o transporte desses animais. Cadê o veículo? Está na SEMA também, parado. Então, é o que eu falo, tem esse material, tem equipamento. Não está trabalhando porque não quer trabalhar com eles. Porque tem as coisas lá. Tem que fazer o papel. Faz o papel, poxa. É o que eu falo, os animais não dá para esperar mais, Nelson. Não dá para esperar mais. Já está numa proporção tão grande que não dá para ficar esperando o papel. Quando falou, tem que ter o departamento para poder funcionar. Poxa vida, por que tem que ter um departamento? Se tem veterinário, se tem local, se tem ônibus, se tem carro para buscar, se tem tudo. Então, falta vontade de fazer. Falta vontade de fazer. E o castramóvel iria ajudar nesse sentido. Pega a equipe, vai numa comunidade, ele vai ficar aqui um mês nessa comunidade, trabalhando nessa comunidade, com horário, agendamento, daria até para ir antes fazer o agendamento, o censo. Então,
sabe assim, eu falo, a gente tem tanto as coisas na mão para ser feito, era só girar, era só fazer. Cristiane, como é que você consegue organizar seu tempo aí da vida? Você tens a filha, o marido, a empresa, enfim, as suas coisas todas. É que eu falo, eu faço tudo com muito amor, porque senão não daria conta, não. Às vezes os dias ficam curtos, mas... Fica pequeno, tem dias, agora eu diminui um pouco, eu falo, eu precisei dar um passo para trás para eu poder dar 2 para frente. Eu estava naquela roda que eu vejo muitas protetoras, vamos castrar, vamos resgatar, vamos pegar, vamos enfiar em lar. Operacional ali rodando. Eu tava ali naquilo ali. Aí eu sentei com as meninas da ONG que fazem parte comigo e falei, essa não é o nosso caminho. Você tá na Formiguinha, né? Isso, eu sou presidente da ONG Formiguinhas, tem as meninas que me ajudam, porque faz parte desde a fundação. E eu falei, a gente conversou e falou, não é essa parte. Se a gente continuar resgatando, dando castração de 1, 2, não vai funcionar. A gente tem que pegar em massa. E onde a gente vai cobrar, onde a gente tem que ter em massa? No poder público. Então, é o que eu falo, tem reuniões, eu venho, tem cobranças, eu cobro, nas redes sociais eu cobro. Então, na parte operacional, eu dei um passo para trás para a gente tentar avançar nessa parte política pública. Porque eu falo, eu quero ter um fim de semana, sabe assim, que as pessoas não mandem mensagem no meu celular, tem um cachorro aqui que está morrendo, precisa de ajuda. Às vezes eu estou almoçando com a minha família, mandam mensagem. E aí, é como que você vai falar, não, agora eu estou almoçando, deixa ele aí. Então, já teve situações de eu largar as pessoas num evento, largar as pessoas em alguma coisa e ir ajudar aquele bicho. Então, chega um ponto que você também já tem vergonha de chegar na clínica com o animal, porque você tem dívidas naquela clínica. Então, é bem difícil. Por isso que eu falo, se todo mundo caminhar para a mesma situação, para resolver esse problema, todo mundo vai se dar bem e, principalmente, os animais vai se dar melhor ainda. Lógico. E para quem não acha, a rede de colônias é grande aqui em Balneário. São dezenas, eu estava olhando os endereços lá. Sim. São dezenas de colônias e centenas de animais em cada colônia. Sim. Então você multiplica isso aí a números absurdos. Que se não começar a capturar e castrar, vai aumentando cada vez mais. Se você for agora, né, diz que é o mais novo bairro de Bauru, não sei se ainda é o Vale do Guapó. Vai à noite naquele lugar. Você vai ficar horrorizado, tanto de gatos. Eu falo, a gente tem só os farolzinhos assim no meio do mato. Gatos ali procriando. Então ali já imagina o tamanho daquela área. O pessoal também usa como área de descarte pequenininho. Faz descarte. Então é o que eu falo, né? Então, começa desde o começo, a conscientização das pessoas e o poder público trabalhando junto, para poder dar uma solução a isso aí. Cristiane Cortez, sempre a gente vai tocando o assunto, o tempo voa em cima da gente aqui. Se você tiver alguma coisa que eu não deixei você falar, por favor, fique à vontade. É basicamente isso mesmo que a gente conversou aqui. A minha bandeira é o que eu falo, né? Cada um luta pela sua bandeira. Tem as bandeiras de autista, tem as bandeiras de idosos, de crianças. Eu defendo a causa animal. Por quê? Eu defendo o animal. Ele não pode se defender. Ele não tem como sentar aqui e pedir ajuda para ele. E é isso que eu faço. Eu vou nos lugares, eu calço minha cara, eu falo, às vezes eu tenho vergonha de pedir um presente para o marido, mas eu não tenho vergonha de chegar numa pessoa e pedir uma doação. Por quê? Ele precisa, os animais precisam disso. Então, a gente ali, no mínimo que a gente faz, a gente está fazendo a diferença. Mas o que a gente precisa é que o poder público faça a parte dele. Porque senão vai... Eu falo, Bauru é uma vergonha em muitos sentidos, mas na causa animal... Ele perde para cidadezinhas de 100 mil habitantes, nem 100 mil habitantes. Então é isso aí, a nossa bandeira. Muito obrigado por ter vindo conversar com a gente, partilhado um pouco das suas experiências. Eu agradeço a oportunidade, e agradeço também o seu carinho, né, pela causa animal, que eu vejo você sempre presente, sempre apoiando a gente. Agradeço de coração. Imagine, no Câmara Livre de hoje a gente conversou com a Cristiane Cortez e na troca de informações que a gente falou desde o início, ao conversar com ela a gente conversou com a Giovana, com o Carlos, com a Neuza também, que é isso que é a vida, né? Uma grande comunidade. Até o nosso próximo encontro.